Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os Panzergranadeiros, a doutrina de combate que representou a essência da Blitzkrieg alemã. Na Primeira Guerra Mundial, os blindados provaram ser armas altamente letais, capazes de quebrar as defesas inimigas e de abrir brechas na linha de frente. Essa constatação levou as principais potências da época a prosseguirem com o desenvolvimento dessas armas após o fim da guerra, resultando em grandes projetos, principalmente no Reino Unido, França e União Soviética. A Alemanha, proibida pelo Tratado de Versalhes, só pôde iniciar o desenvolvimento de blindados muito tardiamente, e apenas graças a uma inusitada parceria com a União Soviética de Stalin no final dos anos 20 e início dos anos 30. No entanto, apesar do atraso no início de projetos nessa área, os alemães seguiram um caminho diferente das outras potências, dedicando um grande esforço não apenas ao desenvolvimento dos veículos em si, mas também, e principalmente, à doutrina de emprego desses veículos no campo de batalha. No início da década de 30, franceses, britânicos e soviéticos já tinham desenvolvido blindados impressionantes. No entanto, para eles, esses blindados deveriam ser usados apenas como complemento para a infantaria, com aqueles países se limitando a espalhar uniformemente os seus blindados pelas suas divisões e batalhões de infantaria. Mas os alemães adotaram uma abordagem radicalmente diferente, que, curiosamente, foi baseada nos trabalhos teóricos de um francês. Em 1934, Charles de Gaulle, na época um coronel, escreveu o livro Rumo a um Exército Profissional, um livro no qual defendeu a guerra móvel blindada através do emprego de unidades blindadas e mecanizadas com grande autonomia e livres da infantaria. O seu livro foi um choque para a elite militar francesa da época, com de Gaulle vendendo apenas 700 cópias na França. No entanto, foi um sucesso estrondoso na Alemanha, com o livro sendo traduzido para o alemão e vendido aos milhares. A obra de Gaulle encontrou eco no trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo alemão Heinz Guderian desde o final dos anos 20. Assim como de Gaulle, Guderian acreditava que o futuro da guerra estava no emprego de unidades blindadas e mecanizadas, autônomas e independentes. Com essa sua crença resultando em 1937 no livro Achtung Panzer, que criou a base para a guerra móvel mecanizada moderna. Ao contrário do que a elite militar defendia na época, Guderian acreditava no emprego de grandes concentrações de blindados em unidades autônomas, e com os blindados, ao invés de darem apoio à infantaria, sendo apoiados pela infantaria e a aviação, com a infantaria dedicada a essa tarefa embarcada em meios mecanizados, sendo assim capaz de acompanhar a elevada velocidade dos blindados. E bem ao contrário do que aconteceu na França, onde os trabalhos de Gaulle foram ridicularizados pela elite militar, na Alemanha, os trabalhos de Guderian foram muito bem recebidos, com Hitler pessoalmente ordenando que a visão de Guderian fosse implementada no exército alemão, que naquele momento estava em franca expansão. Graças a isso, as forças blindadas alemãs, no final dos anos 30, apesar de empregarem veículos blindados tecnologicamente inferiores em comparação com veículos franceses, britânicos e soviéticos da época, aplicavam no terreno uma doutrina de emprego revolucionária para a época, na qual as unidades blindadas eram vistas como pontas de lança, atacando e abrindo brechas nas linhas inimigas, que seriam depois preenchidas pela infantaria mecanizada seguindo logo atrás. Com todo esse movimento apoiado de perto pela artilharia e principalmente pela aviação, resultando no desenvolvimento da chamada artilharia autopropulsada, muito mais móvel do que a artilharia rebocada, e de aviões especialmente projetados para o apoio em terra, como o icônico Ju-87 Stuka. Outro detalhe muito importante na doutrina que Guderian ajudou a criar foi o emprego do rádio em todos os blindados. Apesar de hoje em dia parecer óbvio, nos anos 30 o rádio não era tão amplamente empregado, principalmente nos blindados.
E de fato, na União Soviética, apenas o blindado do comandante vinha equipado com rádio, com as ordens sendo retransmitidas por sinais visuais aos outros veículos. Mas Guderian insistiu que todos os blindados alemães deveriam vir equipados com rádios, aumentando muito a coordenação das manobras em terra. E assim, em 1939 e 1940, primeiro contra a Polônia e depois contra a França e o Reino Unido, apesar dos alemães operarem blindados tecnologicamente inferiores, alcançaram vitórias autenticamente impressionantes graças a essa doutrina que, como referi, era vista como revolucionária para a época. Em junho de 1941, quando a Alemanha atacou a União Soviética, essa doutrina, batizada no Reino Unido de Blitzkrieg, já estava muito bem enraizada no exército alemão, levando a evoluções importantes como em 1942, com o aparecimento dos chamados Panzergranadeiros. Tratou-se, na verdade, da reedição de um conceito já existente e que era conhecido no exército alemão como Schützen. Como essas unidades de infantaria estavam atreladas às divisões blindadas, usavam no uniforme o mesmo ornamento rosa dos uniformes dos tripulantes dos blindados. E já que estamos falando de roupas, quero deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Imaginem um tecido como esse nos desertos quentes do norte da África ou nas florestas úmidas do sudeste asiático. Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes, que suportam até 80 lavagens e que, ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis. Teriam sido um tremendo alívio para os soldados que passavam dias inteiros debaixo de chuva nas florestas birmanesas. A Insider também se preocupa com o meio ambiente, com mais de 80% do seu portfólio sendo composto por materiais biodegradáveis. A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. Clique agora no primeiro link aqui na descrição, confira essa e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 12% de desconto. Voltando agora ao tema do vídeo, em 1942, os regimentos alemães de infantaria foram rebatizados, passando a ser chamados de regimentos de granadeiros, com os Schützen passando a ser conhecidos como Panzergranadeiros, em referência ao fato de atuarem em conjunto com as unidades Panzer alemãs. Havia também as chamadas divisões de panzergranadeiros, formações de armas combinadas, compostas por 6 batalhões de infantaria mecanizada, organizados em 2 ou 3 regimentos, reforçados por 1 batalhão de blindados e unidades de apoio como artilharia, engenharia, antiaérea, antitanque e reconhecimento. Todos os elementos operacionais em uma divisão de panzergranadeiros estavam obrigatoriamente montados em veículos, um elemento essencial para garantir que podiam acompanhar as divisões Panzer altamente móveis e velozes. Como essas unidades costumavam operar em sintonia com as divisões Panzer, frequentemente substituíam os seus blindados por caça-tanques. Por definição, a principal diferença entre as divisões Panzer e as divisões de Panzergranadeiros era que as divisões de Panzergranadeiros tinham 1 batalhão a menos de blindados e 2 batalhões a mais de infantaria, em comparação com as divisões Panzer. A doutrina de Panzergranadeiros revolucionou a guerra móvel moderna na Segunda Guerra Mundial, ao ponto de todos os exércitos copiarem a ideia. Mas em nenhum deles foram criadas tantas divisões e batalhões de Panzergranadeiros. Com 13 divisões no exército regular alemão,
uma divisão na Luftwaffe e 11 divisões nas SS, o braço armado do Partido Nazista, totalizando 226 batalhões. Através dos Panzergranadeiros, a Alemanha mudou radicalmente a forma de se combater, com isso impactando e influenciando o mundo no pós-guerra até aos dias de hoje, com o exército alemão continuando a usar o termo Panzergranadeiro para se referir à infantaria mecanizada dedicada à missão de escolta de unidades blindadas. A Suécia, Suíça e Áustria também empregam o termo e o conceito nos seus exércitos.